Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Waido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora. Sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do terço na Capelinha das Aparições, aqui na TV Canção Nova, e depois ao longo da semana, com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e a ajuda à Igreja que sofre. Um programa em que vamos contar com a diretora da Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. A primeira notícia do programa de hoje vai nos levar até ao Burkina Faso, pois os ataques de grupos jihadistas estão a provocar uma crise humanitária sem precedentes nesta zona de África. Uma equipa internacional da Fundação AIS esteve recentemente neste país, tendo visitado alguns dos campos de deslocados e confirmou, Catarina, os piores cenários. Exatamente, Paulo. De facto, o meu colega, diretor da Fundação AIS em Itália, Alessandro Monteduro, diz mesmo que se não agirmos com rapidez, podemos estar a assistir nesta região um cenário muito semelhante ao que aconteceu no Iraque com a comunidade cristã. Alessandro Monteduro integrou a delegação da AIS e recolheu inúmeras provas de ataques de violência indiscriminada sobre as populações e as comunidades cristãs. Exatamente. Ele diz que somente na província de Dori 110 aldeias foram abandonadas. Portanto, o meu colega, o Alessandro Monteduro, recolheu também estes dados, depois de ter estado em 4 campos de refugiados, situados na região de Caia, portanto, no norte do país. Em Pazani, portanto, nos arredores da capital, a equipa da Fundação AIS deparou-se também com centenas de pessoas que fugiram dos terroristas e estamos a falar, Paulo, evidentemente, de uma enorme crise humanitária que o país está a atravessar. Num dos encontros com as estruturas locais da Igreja Católica, Alessandro Monteduro reuniu com o cardeal Filipe Ouedraogo. O arcebispo de Ouagadougou mostrou-se perplexo perante a dimensão da violência que tomou conta do país. Sim, Paulo, ele ainda deixou algumas questões que são muito pertinentes e que são muito inquietantes face a esta realidade que o país está a atravessar. São questões relativas ao futuro imediato da comunidade cristã. O cardeal disse ainda aos nossos colegas da AIS que ninguém sabe quem financia estes terroristas e ninguém sabe como é que eles têm tanto acesso a tanto armamento. E essa é uma questão, de facto, muito significativa, pois não é invulgar haver relatos de que as forças de segurança se têm mostrado incapazes de enfrentar os terroristas que têm melhor armamento do que eles. Para os nossos telespectadores terem uma noção mais aproximada do que significa a debandada das populações por causa destes ataques, é preciso dizer que há já regiões fantasmas com aldeias, Catarina, sem qualquer habitante. Exatamente, Paulo. De facto, o medo está a tomar conta da população, o que leva a que algumas aldeias neste momento sejam aldeias fantasmas. Portanto, as pessoas acabam por fugir porque não há segurança nas suas aldeias. Calcula-se, Paulo, que neste momento haverá cerca de 2.300 escolas fechadas, mais de 325 mil crianças que não têm acesso à escola e há cerca de 10 mil professores que também estão a ser afetados por esta situação e por esta insegurança que está a ser causada por este terror jihadista. Portanto, tudo isto, Paulo, torna tudo uma enorme tragédia, não é? No país. A irmã Pauline Savadago, das Irmãs da Imaculada Conceição, é testemunha praticamente todos os dias esta realidade dramática que passa, no entanto, despercebida aos olhos do mundo. Ela vai agora falar-nos do trabalho da sua congregação, não só no Burkina Faso, mas também em alguns países da região, como é o caso, por exemplo, do Mali. Actuellement, notre pays est confronté à beaucoup de difficultés, d'insécurité. Et beaucoup de nos sœurs qui sont dans certaines régions vivent ces situations. Et les personnes quittent leur maison pour venir chercher refuge chez les sœurs. Et les sœurs les accueillent, les écoutent et les aident matériellement et spirituellement. Nous sommes au Mali et là, les sœurs qui y étaient sont venues pour un moment au pays, mais elles sont encore prêtes à retourner pour soutenir ces personnes. Au nord, à Wayuria, à Bam, à Kongoussi, les sœurs sont confrontées à cette difficulté d'insécurité et parce que les gens ont fui leur milieu de vie et elles viennent chercher de la nourriture, de l'accompagnement, du soutien. Et les sœurs se dévouent nuit et jour. Et nous, en tant que congrégation, nous sommes sensibles à ce que nos populations vivent. Nous redoublons d'efforts
dans nos prières, dans nos communautés. Chaque jour, nous prions pour la paix au Burkina. Nous prions pour la conversion de nos cœurs, la conversion de toutes les personnes qui sèment le désordre. Et nous demandons à nos communautés de garder cette intention. Nous demandons aussi à nos frères européens de nous soutenir pour la paix et la sécurité dans notre pays et dans le monde. Nous leur disons déjà merci pour la solidarité et les prières et nous demandons de continuer de nous soutenir dans la foi et dans la solidarité. Vamos agora até ao Paquistão, mas sintonizados ainda com Asia Bibi, tal como na semana passada, que continua por estes dias ainda em terras francesas por causa do lançamento do seu livro autobiográfico. Asia Bibi, recorde-se, foi condenada à morte por blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço e esteve quase uma década na prisão de Multan. Asia Bibi conseguiu a liberdade ao ser absolvida pelo Supremo Tribunal de Justiça em outubro de 2018, após uma intensa campanha internacional que mobilizou milhares de pessoas e muitas organizações, entre as quais a Fundação AIS. E, bom, falamos de Asia Bibi, pois esta cristã lançou, entretanto, um apelo para a libertação de Shagufta Kausar, outra mulher cristã, que ocupa hoje precisamente aquela que foi a sua cela na cadeia de Multan. É, Catarina, mais um caso de blasfémia neste país e mais um caso, de facto, de condenação injusta por causa da lei da blasfémia. Exatamente, Paulo, e o que só nos pode levar a não desistirmos, a não baixarmos os braços nesta luta. Portanto, é muito importante a libertação da Asia Bibi, é de facto um marco e foi muito importante para todos nós, mas tal como nós temos dito aqui nos nossos programas ao longo dos anos, de facto há muitas Asias Bibis no Paquistão. Numa das várias entrevistas que concedeu por estes dias, Asia Bibi referiu-se a esta cristã que está a ser vítima da iníqua lei da blasfémia e garantiu-lhe todo o seu apoio. Sim, Paulo, isso é de facto muito importante, porque a Asia Bibi tem tido esta possibilidade de juntar muitos jornalistas e, portanto, acaba por, nestas entrevistas... Uma visibilidade maior, não é? Sim, acaba por aproveitar essa visibilidade para denunciar estes casos que ela sabe e para falar destes outros cristãos que, como ela, também estão presos injustamente por causa desta lei da blasfémia, que efetivamente tem sido usada para prender e condenar à morte pessoas que pertencem às minorias religiosas do Paquistão, não é? Estamos a falar no caso de Shagufta Kausar e do marido, acusados por terem enviado mensagens blasfemas através do telemóvel. Sim, é isso mesmo, Paulo. Portanto, o caso de Shagufta Kausar, que tem 44 anos, e do marido, Shakaf Mazi, de 47, foi já denunciado por diversas vezes pela Fundação AIS e tem muitas semelhanças com o caso da Asia Bibi. Portanto, ambos os casos foram construídos com base, ou tendo como fundamento, acusações falsas e em histórias pouco estruturadas, mas que, no entanto, e apesar de todas estas denúncias terem sido feitas em tribunal, a verdade é que não têm sido suficientes e continuam a ser insuficientes para sustentar esta acusação. De facto, apesar de se ter demonstrado que ambos são analfabetos e que o telemóvel do casal teria sido roubado na altura do envio da mensagem, o Tribunal não validou estes argumentos, dando assim força aos que apontam a lei da blasfémia como estando a ser utilizada como caso para a perseguição para as minorias religiosas no Paquistão, nomeadamente, claro, a comunidade cristã. Agora, a Asia Bibi veio recordar, Catarina, este caso. Sim, ela veio recordar este caso exatamente para sublinhar que se trata de uma acusação injusta e maldosa, porque diz que ambos, tanto o marido como a mulher, ambos são analfabetos e não sabem sequer escrever. Vamos agora recuperar a entrevista da Asia Bibi à Fundação AIS. É um documento de facto histórico. São palavras ditas em liberdade, depois de quase, como disse há pouco, uma década na cadeia, após ter sido condenada à morte por blasfémia, por ter bebido apenas um copo de água de um poço. Je suis originaire du district de Shekhurpura. Ma famille est chrétienne depuis plusieurs siècles, même 1000 ans, on pourrait dire. Alors, moi, j'ai reçu la foi de mes parents, qui sont chrétiens de naissance. Nous avions notre propre paroisse, notre propre église. Et il se trouve que c'était mon oncle paternel, le frère aîné de mon père, qui dirigeait l'église. Donc, depuis l'enfance, j'ai baigné dans la foi. Alors, quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, je pouvais bénéficier d'une
certaines libertés religieuses. Je vivais dans un village qui était à majorité chrétienne. J'ai une enfance très heureuse, très joyeuse. J'étais choyée, j'ai été comblée par la vie, je recevais tout ce que je demandais. On peut dire que je n'ai manqué de rien. Et je voyais que les jeunes filles, les petites filles musulmanes tout à côté de moi, elles avaient la même vie que moi. C'était des amies, nous jouions ensemble. Avant mon mariage, je n'avais aucune difficulté avec la communauté musulmane, il n'y avait aucune acrimonie. Alors, en effet, après mon mariage, nous avions des tensions avec le chef du village et parfois avec les voisins aussi. Le climat a été plutôt tendu et je pense que c'est justement cette rivalité, ce conflit qui m'a amené à vivre ce que j'ai vécu. À aucun moment je ne pouvais concevoir qu'il y aurait une telle violence contre moi. Je pense qu'en effet, c'était un complot qui a été fomenté. Alors, moi, je lisais beaucoup les évangiles et surtout, je récitais perpétuellement le « Je vous salue Marie ». Vamos continuar sintonizados com o Paquistão. No passado dia 2 de março, assinalou-se o 9º aniversário do assassinato de Shahbaz Bhatti, um mártir, precisamente na luta contra a lei da blasfémia, por ter defendido publicamente, Catarina, a inocência de Asia Bibi. Precisamente, Paulo. De facto, Shahbaz Bhatti era o único ministro católico do governo de então no Paquistão e foi morto, efetivamente, por ter defendido publicamente a inocência da Asia Bibi, que foi acusada, como já aqui dissemos, de blasfémia por ter bebido um copo de água e por isso ter tornado impura aquela água. Foi no dia 2 de março, há 9 anos, que Shahbaz Bhatti foi assassinado. Sim, Paulo, foi logo de manhã que foi assassinado, depois, logo após ter saído da sua casa, e foi brutalmente assassinado a tiro, à porta de sua casa, por um grupo de terroristas que se identificaram mais tarde como pertencentes à Al-Qaeda do Punjab. Desde então, a comunidade cristã tem procurado honrar a sua memória, lembrando a sua vida em defesa dos mais fracos e perseguidos na sociedade paquistanesa. E assim foi também este ano. Sim, Paulo, sem dúvida. Portanto, a aldeia de Kashpur, portanto, onde Shahbaz Bhatti nasceu, foi de facto o palco destas comemorações para assinalar este dia, este ano, reunindo cerca de 2.000 pessoas na sua casa, que foi, entretanto, transformada numa espécie de museu e onde está programada também a edificação de um memorial em sua memória. A luta contra a lei da blasfémia é agora um dos objetivos principais da missão Shahbaz, uma organização não governamental lançada por Paul Bhatti, médico e irmão de Shahbaz Bhatti. Paul já esteve em Portugal, foi em 2015, a convite da Fundação AIS e, claro, foi entrevistado para o nosso programa. Vamos agora recuperar o essencial das suas palavras. É apenas 1 minuto. Yeah, I'm carrying on the legacy of my late brother Shahbaz Bhatti. It's not only fighting the blasphemy law, it's a very wide, spread struggle that's for the human equality, social justice, and religious freedom in Pakistan, and defending the false accusation of blasphemy law and the victims who are falsely accused of blasphemy law is one part of our struggle. Mm-hmm. So as it happened, apart from different other things like poverty, illiteracy, which has created discrimination and the people who are marginalized and oppressed part of the society. So these part of the society which are easy victim, so they are many times the false accusation of blasphemy law is more, common in this sector of the society. Do Paquistão, passamos agora para o Sri Lanka, país situado também na região, pois o cardeal Ranjit exige ao governo local medidas por ter falhado na prevenção dos atentados do ano passado, da Páscoa do ano passado, e afirmou que está disposto até a promover manifestações de rua se as autoridades, Catarina, não acusarem todos os responsáveis. Sim, Paulo, e com base nessa decisão, está a suspeita de que havia informações privilegiadas, ao mais alto nível no governo, sobre a iminência dos ataques e, de facto, não foi feito nada para os prevenir. Uhum. Os atentados do domingo de Páscoa do ano passado, com explosões em 3 igrejas e 3 hotéis de luxo, causaram, recorde-se, cerca de
3 centenas de mortos e pelo menos meio milhar de feridos e terão sido executadas por 9 terroristas pertencentes a um grupo extremista islâmico local. Mas o cardeal veio ainda lançar mais suspeitas sobre as autoridades. Sim, Paulo. Portanto, adensando estas suspeitas sobre este caso, portanto, o cardeal Malcolm Ranji acrescentou ainda que há relatos de que agentes da polícia que investigam as explosões suicidas estarão a ser transferidos e exigiu então que o governo deve publicar todos os relatórios relativos a este tema, portanto, que estão a ser produzidos pelo comitê responsável pela investigação destes atentados terroristas. Vamos agora até à Etiópia, de onde nos chegam sinais crescentes também de influência por parte de grupos fundamentalistas que estão a alterar a coexistência pacífica entre religiões, que era, digamos assim, uma das imagens de marca deste país. O cardeal Soura Fiel falou aos nossos colegas do Rome Reports sobre esta ameaça concreta às comunidades cristãs. Vamos ver. There are currently 17 African cardinals, and one of the most active is Ethiopian Berhane Yesu Sorapiel. He's 71 years old and he studied in London and in Rome. As a priest, he spent 7 years in jail during the communist repression in his country. The cardinal explains that in Ethiopia, Christians and Muslims have always lived together peacefully. They even collaborated in the construction of churches and mosques. But lately, the situation is changing for political reasons. We are having extremists, fundamentalist Muslims who come, and they are creating persecution, burning churches. Sometimes they burn also mosques. So all Christians and Muslims are really confused. What is happening? What is happening? So there is a new type of persecution which is more not religious but political. The cardinal says the bodies of 30 Ethiopian martyrs were found. They were killed in Libya in 2015 by the Islamic State. The cardinal would like to recover the bodies and bury them in his country. They say, you become Muslims or we will kill you. So they said, we are Christians. So they were killed in the Libyan desert. Persecution is as old as Christianity. Whether it was with the Roman Empire, the Roman rulers who persecuted Christians, and later on Christianity, with the help of God, converted the Roman emperors, and the Roman Empire became a Christian empire. But later on also there were persecutions. In the West, he said there's a subtle form of persecution against Christianity, which is indifference. Philosophy, theology, all these are the gift of the church to Europe. And we feel Europe should really take this seriously and not to be ashamed of the Christian heritage. Although only 2% of the population in Ethiopia is Catholic, the cardinal was appointed coordinator of the National Commission for Reconciliation and Peace after 20 years of war with Eritrea. It's a delicate job in a region saturated with tensions, especially ethnic and political. Agora vamos até Madagascar, a gigantesca ilha africana situada ao largo da costa de Moçambique, país que está a viver também um processo de islamização crescente, realidade que deixa surpreendida até a própria comunidade local. O bispo de Porto Berger, Dom Jorge Varkey, em declarações à Fundação AIS, explica que o número de muçulmanos está a aumentar rapidamente, apesar de esta comunidade religiosa ser ainda bastante reduzida, apenas cerca de 7%, ou, Catarina, talvez ainda menos. Sim, Paulo, de facto há dados que apontam para que seja cerca de 4% da população, menos ainda do que os 7%, exatamente. Seja como for, é uma comunidade que está a aumentar, portanto é uma comunidade reduzida, mas que, segundo o bispo, está de facto a aumentar nestes últimos tempos, de uma forma inquietante, e ele diz mesmo que as pessoas estão a chegar do exterior e que, não se sabe como, mas estão a construir mesquitas em vários locais. Em entrevista à Fundação AIS, o bispo de Porto Berger afirma que está a proceder-se à islamização do país e que há um acordo com o governo para a construção, Catarina, de
2.400 mesquitas. Sim, Paulo, são 2.400 mesquitas em todo o país. Portanto, é um sinal de como isto é tudo muito surpreendente. O bispo dá ainda um exemplo da sua própria diocese, em que diz que não há muçulmanos e, no entanto, estão a ser construídas também muitas mesquitas. Nessas declarações à Fundação AES, o bispo faz algumas acusações muito fortes. Sim, Paulo, ele de facto faz acusações mesmo muito fortes, podemos dizer desta forma, porque ele diz que, por exemplo, nas universidades de Madagascar, as estudantes não muçulmanas estão a receber 3 euros por dia para usarem a burca, dizendo ainda que também estão a aproveitar-se da pobreza da população, pois cerca de 85% das pessoas desta ilha, de Madagascar, vivem abaixo do limiar de pobreza no país. De facto, Madagascar é o 5º país mais pobre do mundo. É um país onde os cristãos representam ainda cerca de 60% da população, mas essa pode ser, como vimos, uma realidade ameaçada com esta islamização forçada da ilha. Em setembro do ano passado, o Papa Francisco esteve precisamente em Madagascar numa viagem apostólica que o levou também a Moçambique e às Ilhas Maurícias. Vamos agora, em apenas num minuto, rever essa viagem. Agora vamos centrar a nossa atenção na China, à boleia, se assim podemos dizer, da mensagem que o Papa Francisco enviou aos católicos em todo o mundo neste mês de março. Todos os meses o Santo Padre envia um vídeo com uma mensagem que é também um apelo à oração. E desta vez o Papa pede orações pela Igreja na China e apela, Catarina, à unidade dos cristãos. Exatamente, Paulo. Portanto, o chamado vídeo do mês do Papa é sobre a China e tem 2 elementos que são chave, Paulo. Podemos dizer desta forma. Portanto, a fidelidade ao Evangelho e um apelo, de facto, à unidade. Nessa mensagem, que vamos ver já de seguida, o Papa Francisco deixa como que algumas notas sobre o que deve ser a postura dos cristãos na China. Sim, Paulo. De facto, o Papa Francisco pede, ou diz aos fiéis que devem olhar para o futuro com esperança e que a Igreja quer que os cristãos chineses sejam cristãos a sério e que sejam bons cidadãos. E para isso diz ainda o Papa Francisco na sua mensagem que devem promover o Evangelho, mas sem fazer proselitismo e alcançar a unidade da comunidade católica que está dividida. Já vamos continuar então a focar esta questão da relação entre as autoridades e a chamada Igreja Clandestina, que se tem mantido fiel ao Papa e ao Vaticano. Para já vamos então ver a mensagem que o Papa Francisco enviou neste mês de março, em que pede as orações dos fiéis em todo o mundo para a Igreja na China. Hoy día en China la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Recemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias. Foi o Papa Francisco na mensagem vídeo deste mês de março sobre a Igreja na China. Há pouco falávamos da existência de 2 comunidades neste país. Uma fiel ao Papa, a chamada Igreja Clandestina, e outra que depende das autoridades de Pequim. Em setembro de 2018 foi assinado um acordo sobre a nomeação dos bispos. Apesar de provisório, tratou-se, Catarina, de um acordo histórico.
Sem dúvida, Paulo, é um acordo histórico porque não há ainda sequer as relações diplomáticas entre a Santa Sé e a China, não é? Portanto, mas estas relações terminaram em 1951, após a expulsão de todos os missionários que estavam neste país e muitos dos quais procuraram então refúgio em Hong Kong, Macau e ainda também em Taiwan. Desde então, a China apenas reconhecia os bispos nomeados por uma associação criada para controlar, através do Partido Comunista Chinês, os assuntos da religião, havendo vários casos de prelados nomeados pelo Vaticano que foram perseguidos e presos pelas autoridades, como a Fundação AIS, aliás, tem documentado. Com a assinatura do Acordo Provisório de 2018, todos os bispos passaram a estar em comunhão com o Papa, mas isso não significou o fim dos problemas. Têm havido, de facto, algumas vozes muito críticas, nomeadamente, Catarina, o cardeal emérito de Hong Kong. Sim, Paulo, de facto têm surgido muitas vozes contra este acordo, que têm contestado este acordo entre o Vaticano e Pequim, nomeadamente o cardeal emérito de Hong Kong, Joseph Zen, que classificou este acordo como uma rendição total da Igreja às autoridades chinesas, às autoridades comunistas. Portanto, o cardeal chegou mesmo a dizer que, após a assinatura deste acordo, a Igreja Católica passou a estar cada vez mais perseguida. Têm sido, de facto, várias as notícias oriundas da China que atestam um clima de intimidação por parte das autoridades para com as comunidades cristãs, especialmente as da chamada Igreja Clandestina. É o caso, Catarina, por exemplo, das dioceses de Zhejiang e de Mindong. Sim, Paulo, de facto, ainda no passado mês de fevereiro, a Fundação AIS já dava aqui conta de que as autoridades chinesas proibiram a realização de funerais cristãos em algumas das províncias, nomeadamente em Zhejiang. Portanto, simultaneamente, a Fundação AIS também denunciou que as autoridades tinham desalojado o bispo de Mindong, Donggu Chijin, tendo cortado a água e a luz da sua casa, onde vivia juntamente com alguns sacerdotes, invocando razões de segurança e encerrando também 5 paróquias. Vamos agora recuar 9 meses. Vamos até ao dia 8 de junho do ano passado. Nesse dia faleceu o bispo de Tianjin, Dom Stephen Lee Side. Ele pertencia também à chamada Igreja Clandestina. Tinha 92 anos de idade e era muito querido da comunidade local. Apesar disso, as autoridades proibiram um funeral público e católico. Sempre fiel ao Vaticano e ao Papa, este prelado passou quase 2 décadas em campos de trabalhos forçados e encontrava-se desde 92 em prisão domiciliária. Bom, vamos agora também ao encontro de um sacerdote português, o padre Ricardo Teixeira. Ele é dioniano, viveu entre 2013 e 2017 na China e conheceu pessoalmente este bispo da Igreja Clandestina que, diz, foi um gigante da fé. Vamos recuperar agora as palavras do padre Teixeira ao nosso programa sobre Dom Stefano Lisside. Sangue de mártires é semente de cristãos e por aquilo que eu pude assistir é verdadeiramente. E ainda agora recentemente soube da morte de um senhor bispo. Conheci pessoalmente, já não falava, já não tinha tido já um AVC. E pronto, e acompanhei um pouco as notícias sobre ele, sobre o problema que foi o funeral dele, como se fosse... Ele estava preso em casa, mas com alguma facilidade e conhecimentos conseguia-se ir lá. Mas foi um homem que durante anos, estou-me a referir exatamente ao bispo de Tianjin, se bem que o seu coadjutor também está preso em prisão domiciliária. E lá está, é uma diocese com os 2 bispos presos, e era uma daquelas dioceses que eu... Mas como é que é possível isto estar... É uma comunidade viva, e se calhar até mesmo por saberem que ele estava preso, a coragem, a fidelidade dos fiéis era absolutamente extraordinária. Era um homem que tinha um amor enorme à Igreja e o amor dele pelo país, não é pelo governo, pelo país chinês, não era menor. O exemplo do bispo de Tianjin, falecido em junho de 2019, aos 91 anos de idade, e que viveu quase 2 décadas
em campos de trabalhos forçados ou campos de reeducação, remete-nos para essa realidade da Igreja perseguida, para a realidade das minorias religiosas na Ásia. Bom, vamos de novo ao encontro do Papa Francisco, pois em janeiro de 2018, há pouco mais de 2 anos, ele lembrava esta realidade, tantas vezes esquecida, da perseguição aos cristãos e da perseguição às minorias religiosas no continente asiático. É bom recordar as suas palavras. En el variado mundo cultural de Asia, la Iglesia afronta muchos riesgos y su tarea resulta aún más difícil por el hecho de que constituye una minoría. Estos riesgos, estos retos, son compartidos con otras tradiciones religiosas minoritarias a las que nos une un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Cuando pensamos en los que son perseguidos por su religión, vamos más allá de las distinciones de rito o de confesión. Nos ponemos del lado de los hombres y mujeres que luchan por no renunciar a su identidad religiosa. Pidamos por todos ellos, para que en los países asiáticos los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad. Ainda por terras do Oriente, vamos agora até Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai fazer agora o ponto da situação da Diocese, ainda por causa do coronavírus. São boas notícias. Esta segunda-feira, a Sé Catedral de Macau voltou a abrir as portas aos fiéis, tendo sido celebradas as habituais missas diárias em chinês e português. Como é habitual, a primeira missa do dia em chinês foi celebrada pelo bispo Dom Stephen Lee, para a alegria da comunidade chinesa, um sentimento igualmente partilhado pela comunidade que fala português ao final do dia, na missa celebrada em português. Em Macau, há residentes provenientes de todos os países de língua oficial portuguesa e de alguns territórios, alguns bem recônditos, onde ainda hoje se fala a língua de Camões. Depois de várias semanas encerradas, as igrejas de Macau vão voltando ao seu ritmo habitual, embora ainda estejam suspensas as missas dominicais, por naturalmente concentrarem o maior número de fiéis. De sublinhar que as paróquias já reativaram a catequese dos adultos, estando os pais desejosos que as escolas voltem também elas a abrir as portas, sendo que nesse preciso momento a Diocese de Macau voltará a reativar a catequese das crianças. Depois deste ponto da situação da vida na Diocese de Macau, a propósito ainda da epidemia do coronavírus, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo. Deixe ficar por aí, voltamos dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão, em que todas as semanas passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou o Paulo Aido e comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AES aqui em Portugal. Estamos em plena quaresma, que é o mesmo que dizer que estamos em plena campanha dos mártires e heróis por amor. Uma campanha em que a Fundação AES pretende contar histórias de homens e de mulheres que deram a vida por Deus e pela comunidade, histórias de sacerdotes, de irmãs, de leigos, que foram assassinados, raptados, presos ou que desapareceram, Catarina, já neste século. Exatamente, Paulo. De facto, foi para lembrar estes exemplos desses homens e dessas mulheres que a Fundação AES decidiu lançar esta campanha, então nesta quaresma, esta campanha de oração. Portanto, ao todo, são 44 histórias que representam, no fundo, uma multidão de cristãos que são perseguidos em todo o mundo, em países tão diversos como, por exemplo, o Iraque, a Síria, o Iémen, a Nigéria ou a Somália, só para citar alguns. Portanto, em cada dia, ao longo desta quaresma, então vamos divulgar a figura de um cristão, contar a sua história e pedir, claro, a oração por esse mesmo cristão, por esse mesmo mártir. Portanto, um dos objetivos desta campanha é precisamente falar destes temas aos portugueses. Exatamente, Paulo. É de facto um grande objetivo, é sensibilizar os portugueses para esta realidade que acontece hoje em tantas partes do mundo, não é? Com esta questão dos cristãos perseguidos e, portanto, simultaneamente, Paulo, também temos como objetivo apresentar os projetos que a Igreja que sofre, que nós, como instituição, temos de ajuda à Igreja nestes países em concreto, onde a liberdade religiosa não é respeitada. Um dos países onde a liberdade religiosa não é de todo respeitada é a Síria.
O padre Franz era uma pessoa comum. Foi morto na manhã de 7 de abril de 2014. Homens armados entraram na casa do padre Franz, o mosteiro jesuíta de Homs, e dispararam 2 vezes sobre a sua cabeça. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Acabámos de ver a história do padre Franz, um jesuíta assassinado a tiro em abril de 2014 em Homs, na Síria. O padre Franz estava muito envolvido na ajuda às populações locais que sofriam e sofrem por causa da guerra. A campanha da Fundação AIS tem também esse objetivo, dar a conhecer que projetos sustentam a Igreja nos países onde, Catarina, os cristãos são mais perseguidos. Sim, Paulo, e isso é sem dúvida muito importante. Portanto, queremos que os nossos telespectadores, os nossos benfeitores, conheçam efetivamente como é que a sua solidariedade, a sua ajuda está a ser aplicada nestes países em concreto. Portanto, que projetos é que estão a ser realizados, de que forma estão a ser realizados estes projetos, quais as prioridades desta Igreja. Portanto, é muito importante que todos os que nos ajudam compreendam a importância desta cadeia de solidariedade que, no fundo, une os nossos benfeitores a esta Igreja que sofre. Projetos que vão desde, por exemplo, a mobilidade dos sacerdotes até à formação. Sim, Paulo, vai desde a formação, por exemplo, dos seminaristas, dos padres, dos religiosos, aos leigos, passa também, por exemplo, a ajuda prioritária para a própria sobrevivência do clero, a construção ou reconstrução dos seminários, das paróquias, capelas, igrejas, o que seja necessário, portanto, até, por exemplo, a ajuda à distribuição de literatura religiosa, na mobilidade, portanto, há um conjunto de iniciativas que todas elas são alimentadas única e exclusivamente pela generosidade dos nossos benfeitores. Muito bem, a história do padre Franz, que escutámos há pouco, está editada num pequeno livro que junta todas as histórias dos mártires desta campanha da Quaresma. Isto é muito importante. Como é que os nossos telespectadores, por exemplo, podem ter acesso a este livro? Bom, Paulo, este livro não está à venda, mas, de qualquer das formas, todas as pessoas podem ter acesso a este mesmo livro. Portanto, está tudo na nossa página da internet, portanto, e podem
ir à nossa página de internet, à nossa campanha da Quaresma, ver o Mártir do Dia, descarregar todo o livro, se quiserem ter o livro e imprimir. Portanto, tudo isto está lá. O importante é que cada um de nós, de facto, vá à nossa página de internet e veja e reze por cada um destes mártires. Muito bem, é um bom conselho ir à página da Fundação AIS na internet, porque está lá isto e muito mais informação da atualidade dos cristãos perseguidos e do trabalho da Fundação AIS. Mas há aqui uma questão. Então, e quem não tiver internet, quem não tiver computador, como é que pode fazer? Ninguém vai ficar sem este livro, Paulo, basta nós queremos, portanto, basta ligar, entrar em contacto com a Fundação AIS para o nosso telefone e pedir este livro com estas histórias, no fundo, com estas histórias. Portanto, convido todos aqueles que nos estão a ver neste momento para entrarem em contacto connosco e dizer que querem receber este pequeno livro, que nós iremos enviar com todo o gosto e que é muito importante que este livro também seja divulgado junto à comunidade, junto à família, junto aos grupos de oração. O que é importante, Paulo, é que nesta Quaresma todos nós possamos rezar pelos cristãos perseguidos, por estes mártires da fé. Muito bem. Nesta Quaresma, estamos a falar da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Há este livro que retrata esta história de 44 mártires da fé, mas há também um terço especial que a Fundação AIS gostaria de entregar aos benfeitores da AIS. Sim, Paulo, de facto é um terço muito especial, e é especial porque é feito pelos cristãos da Terra Santa, também uma localidade, um país, uma zona onde os cristãos são tão perseguidos há tantos anos e têm passado por tantas dificuldades. Portanto, este de facto é um terço muito especial e nesta Quaresma queremos que então que todos os portugueses, ou o maior número de portugueses, possa de facto rezar pelos cristãos perseguidos e, portanto, é mais um desafio que eu deixo aqui. Entrem em contato connosco e digam que querem receber este terço feito pelos cristãos da Terra Santa, que nós iremos enviar e com este grande objetivo de criarmos uma grande corrente de oração pelos cristãos perseguidos no mundo. Falemos agora da Venezuela, um país que atravessa uma grave crise e de onde nos chegam quase todos os dias pedidos de ajuda. Entre as situações mais graves está mesmo a falta de comida. A Fundação AIS tem em curso uma vasta campanha internacional de apoio à Igreja venezuelana. A Igreja tem sido o socorro de milhares de pessoas que já não têm como comprar comida, como arranjar medicamentos, como sobreviver. Ajudar a Igreja é ajudar precisamente estas pessoas aflitas, como nos vai contar já de seguida o padre Martín Vegas. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros bueno, siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Foi uma reportagem sobre a ajuda da Fundação AIS à Igreja da Venezuela. Um apoio que só é possível graças à generosidade dos benfeitores da AIS em todo o mundo e, claro, Catarina, também aqui em Portugal. Precisamente, Paulo, e gostaria por isso de deixar aqui mais um desafio aos nossos telespectadores, para todos os que nos estão a ver neste momento, que vimos aqui, acabámos de ver o Padre Martín com a sua cantina paroquial e, portanto, poderemos imaginar se ele fechar hoje as portas da sua cantina paroquial, o que será destas pessoas que vão lá todos os dias e que precisam, que é essencial esta refeição quente que ele proporciona e que dá a toda esta comunidade. Por isso,
este desafio que deixo aqui mais uma vez aos nossos telespectadores é, de facto, vamos ajudar este sacerdote, este Padre Martin, a poder manter esta cantina aberta para que possa também continuar a ajudar a sua comunidade, os venezuelanos. Por isso, liguem-nos, digam que querem ajudar o Padre Martin em concreto e que querem ajudar toda esta comunidade venezuelana que está a passar, como todos sabemos, a maior crise de sempre das suas vidas. Obrigado, Catarina, e assim chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim de mais um Igreja no Mundo. Agradeço a presença da Catarina Martins Betancourt aqui em estúdio e, quanto a si, já sabe, voltamos a ver-nos na próxima terça-feira, logo após a emissão do terço na Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade, até o próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.